Salve Clube do Dividendo Inteligente! Hoje a gente vai falar sobre a CPFL Energia, uma empresa do setor elétrico, mais uma opção de uma empresa que tem um dividendo projetado muito interessante para 2022, para você estar avaliando. Então, a gente tem aqui, começando pelo painel da GF+, justamente a CPFL Energia, que tem um dividendo projetado para 2022 de 7,11%, ou seja, não é uma garantia, mas pela projeção do AGF+, o dividendo projetado em relação à atual cotação da ação de 28,83, a gente tem então um dividendo projetado de mais de 7%, o que é muito interessante. Sim, a gente tem outras opções acima aqui pagando dividendo, aqui o AGF+ já dá isso mastigado para a gente, mas a gente sabe que esse não pode ser o único critério avaliado aqui, não somente, obviamente, avaliar qual o dividendo projetado, e sim outras análises que a gente vai fazer aqui nesse vídeo. Então a gente tem aqui com o ticker CPFE3 e o preço teto, então com esse dividendo projetado, atualmente R$ 34,17. Então, até R$ 34,17 você pode comprar as ações da CPFL para ter um dividendo projetado de pelo menos 6%, que dentro da filosofia Barça Investir é o mínimo que a gente aporta ali, justamente o famoso 0,5% ao mês, né? A filosofia Barça Investir, muito do AGF, mas também fala isso, aportar em boas empresas que estão a bons preços, que pagam bons dividendos, e esses bons dividendos, ou seja, no momento do seu aporte, que seja pelo menos 6% de dividendos. Sempre bom lembrar que conforme o tempo passe ao longo prazo, se a sua empresa é sólida, as cotações elas vão seguindo o lucro, não tem jeito, vão seguindo o resultado, e aí com o passar dos anos, você começa a ter um dividendo que percentualmente, se você for ver em relação ao seu preço médio, fica muito mais interessante. Essa é a mágica do dividendo a longo prazo. Então vamos lá analisar a CPFE e a gente começa aqui. Eu sempre gosto de dar uma olhada em relação aqui no último ano, como está a cotação atual em relação no último ano, para ver se está muito distante da all-time high, para ver como estão aqui as cotações. A gente vê aqui que atualmente está em 28,8, ou seja, R$ 28,83, e a all-time high foi aqui um pouco antes da pandemia em R$ 32. Então a gente está a 20% ali da all-time high, o que eu considero até uma empresa que não está tão descontada em relação somente a esse critério, se a gente for comparar com outras empresas aí que chegam a quase 50% de desconto, ou seja, só da empresa voltar para sua all-time high, para o seu topo histórico, você já vai ganhar 100%. Essa eu diria que é a análise que eu menos levo como prioridade, mas eu sempre dou uma olhada também para saber como está em relação à distância do preço de all-time high, justamente porque a longo prazo a gente sabe que boas empresas tendem sempre a subir suas cotações, então só dela voltar, né, da all-time high, o quanto a gente já estaria ganhando. Mas vamos lá então entrar aqui nos indicadores fundamentalistas. Esses sim eu levo muito mais em consideração. Então, começando aqui pelo dividendo, a gente vê que é uma empresa que tem uma média de 5,4% de dividendo, só que os últimos 2 anos aqui, na verdade o ano de 2021 e atualmente, que a gente está bem esticado aqui em relação a esse percentual. 2020 já começou a ficar mais interessante, porque 16 a 19 realmente foi um período bem ruim em relação ao dividendo. Então, nos últimos 2 anos, a gente já tem aí essa subida do dividendo. A gente vai tentar ir mais a fundo para tentar entender, né, o que está acontecendo de fato, mas a gente tem aqui uma empresa que nos últimos 2 anos sempre paga bons dividendos. Se a gente olhar o PL, aqui, o preço sobre o lucro histórico por ação, então a gente tem uma média de 14 aqui. Uma empresa que, de certa forma, em relação a PL, fica com PL bem significativo, né, em relação a 14, uma empresa de energia, e a gente pode ver que atualmente está em 7,51. Então, em relação a esse indicador, se a gente for olhar aqui o histórico, pode ser um momento bastante interessante, porque está bastante descontado aqui, quase 50% de desconto em relação ao PL médio, e se a gente for pegar aqui o ápice em 2016, quase 4 vezes aí de desconto em relação ao ápice que já chegou um dia. Então, realmente, em relação ao PL, um indicador bastante interessante, porque a gente nota aqui que em relação a desconto no ano passado, 2021, fechou com o PL mais baixo aí da história, ou seja, maior oportunidade. Obviamente, se você acha que a CPFL é uma empresa sólida, uma empresa perene, uma empresa que vai se manter resiliente com o tempo dentro do setor de energia, que é um setor à prova de balas. Se a gente pegar aqui agora
o preço sobre o valor patrimonial, a gente vê que a gente tem uma média aqui, o P sobre VP médio de 2,42, atualmente está em 2,25, então próxima média aí, né, em relação ao preço do valor patrimonial, a gente já teve aí 2014, 2015 bem mais descontados, então agora eu diria que a gente está aí na média, não é um indicador tão relevante que está tão descontado na minha visão. Estamos ali na média, sempre olho receita e lucro, então a gente tem um crescimento aqui de receita nos últimos 5 anos, a uma taxa composta de mais de 8% e de lucros de quase 40%. Então, bastante significativo aqui esse crescimento de lucro que a gente tem enxergado aqui na CPFL. Agora a gente vem para a parte de proventos, justamente para começar a tentar entender como é a política dela em relação ao dividendo. E a gente viu aqui que em 2021 foi uma empresa que pagou diversos meses ao ano. Então, beleza, a gente quer frequência, é isso que a gente gosta de ver. Só que aqui em 2020 a gente vê que só pagou uma vez, em 2019 só uma vez, em 2018 só uma vez, aqui praticamente quase sempre em abril. Aí a gente volta lá para o painel do AGF+, vê o que eles estão projetando aqui, vocês vão ver que eles estão projetando um dividendo somente em abril, o único mês desse ano que a CPFL pagaria dividendo. Se a gente olhar aí para trás no histórico, isso pode ser bem plausível. Então, de certa forma, uma empresa que só paga uma vez ao ano não é a frequência que a gente busca, porque a gente quer mais vezes ao ano pagando e data de pagamento próxima à data com. Isso aqui a CPFL tem, né? Sempre que ela anuncia o seu dividendo, esse dividendo cai mais rápido na sua conta, mas não tem a frequência que a gente deseja. Até teve no ano passado, mas não é constante na empresa. E a gente quer uma frequência grande porque a gente quer mais rapidamente esse dividendo caindo na nossa conta. Você pega esse dinheiro, investe em boas empresas que estão a bons preços, pagam bons dividendos para fazer a bola de neve girar e aumentar cada vez mais a sua bola de neve. Então, aqui a parte de dividendo, considero isso como um ponto bastante negativo, porque somente uma vez ao ano, por mais que a data de pagamento seja próxima à data com, mas uma vez ao ano é muito pouco, na minha visão, principalmente para quem está começando, porque você quer de forma mais frequente, todo mês pingando ali para que você consiga aportar nas oportunidades que estão te aparecendo mês a mês e não só uma vez ao ano. Então, se a gente olhar aqui agora o payout da companhia, a gente vai ver que foi uma empresa que aumentou o payout aqui nos últimos 2 anos. Isso pode começar a ser justificado em relação ao aumento que a gente viu no dividendo nos últimos 2 anos. Então, foi uma empresa que aumentou o seu payout tanto em 2019, 2020, 2021, na verdade, nos últimos 3 anos. E a gente viu que aquele período ruim de dividendo realmente era um payout bem baixo, em torno de 20%. Porém, a gente tem que ver se isso aqui vai ser sustentável, né? É sempre bom, o melhor cenário, o melhor dos mundos é uma empresa, de repente, como o Banco do Brasil, que você tem um payout aqui em torno de 40%, um payout conservador e um dividendo grande. Quando uma empresa tem um bom dividendo, mas o payout é muito esticado, você tem que ficar de olho para ver se realmente isso vai se manter sustentável. Então, um ponto de atenção aqui em relação ao payout da CPFL. E para fechar, vamos dar uma olhada nos lucros, a gente vê aqui, lucros crescentes, né? Realmente, isso aqui vai muito de encontro à cotação, que a gente viu que não é uma empresa que está muito descontado, mas muito porque a gente realmente tem lucros frequentes aí em relação a crescimento nos últimos anos. Notem como desde 2017 realmente é uma empresa que tem acentuado muito seus lucros, então lucros crescentes não tem jeito, as cotações vão acompanhar também. Então essa foi a análise aqui da CPFL. Então a gente tem um dividendo projetado mais uma vez aqui de 7,11%, isso dá por ação em torno de R$ 2,05, o que dá então um preço teto aqui da CPFL de R$ 34,17. Na minha visão, hoje o mercado apresenta melhores oportunidades. Como vocês podem ver aqui, diversas empresas com um dividendo maior e empresas que eu considero mais sólidas do que a CPFL. Por exemplo, no setor de energia, a gente tem uma Taesa aqui com dividendo projetado de mais de 9% para 2022. Uma empresa muito sólida, realmente estou de olho aqui na Taesa. Até mesmo fiz uns aportes em Copel aqui, que atualmente é a que maior tem o dividendo projetado para 2022, mas não deixa também de ser uma oportunidade interessante, principalmente se você não está começando agora, de repente se você já tem ações da Taesa, já tem ações aqui da TRPL4, da Transmissão Paulista, então você quer diversificar um pouco, de repente pode ser uma boa opção para você diversificar. Mas para quem está começando agora, como eu aqui no canal, que abri minha carteira junto com o canal, eu não estou de olho atualmente na CPFL, tenho minha prioridade aqui no setor de energia aqui, com certeza voltada na
Taesa, e também esperando a TRPL 4 ver se ela dá uma baixada aí nessa cotação para, consequentemente, esse dividendo projetado ser ainda maior. Então essa foi a análise da CPFL, mas deixa aí nos comentários o que você acha dessa empresa e quais empresas você quer que a gente analise aqui no canal. E aí, esse investidor, sua opinião é muito importante para a gente, deixa seu like, ativa a notificação, e aí, esse investidor, salve, salve, Clube do Dividendo Inteligente.